Olá, voltamos, episódio 94 ou 95. Hoje a gente vai falar sobre quando, como e deveríamos ou não ter um consultório privado e atender só particular. É, Vai ser um podcast quase filosófico, não tem resposta certa, mas eu vou dar minha opinião. Alguns fundamentos, algumas coisas que eu aprendi no MBA de gestão, algumas coisas que eu vi na prática. Coisas práticas de colegas, consultórios privados de colegas que deram certo, que deram errado. Então vai ser bem interessante esse podcast. Vem me perguntando muita gente sobre isso. E a gente vai falar. Meu nome é Felipe Pinheiro, eu sou médico oncologista, professor de medicina e criador desse podcast Agora Faço Como. Desculpem o atraso no podcast, eu estava sem voz aí os últimos 15 dias, sem não, mas com a voz muito ruim, ainda está um pouco rouco, mas vamos lá. Então, quando a gente deve começar a ter o consultório particular? Logo depois da residência, logo depois da especialidade, devemos esperar um pouco e atender um bocado de tempo convênio, depois ficar só no privado. Como é que a gente faz isso? Então, primeiro eu vou citar algumas peculiaridades. Você pode, é, por exemplo, terminar a residência e colocar um consultório privado seu, só particular, em São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, cidades grandes, Brasília e tal, e Fortaleza, tá? Pode, pode, tudo pode. A questão, primeira coisa que você tem que determinar é quanto você tem de perspectiva. Então, a primeira coisa para você fazer um consultório privado seu é definir. É privado seu mesmo? Você vai comprar um consultório, você vai contratar uma secretária, você vai, no mínimo, mesmo que você não compre um consultório, você vai pagar aluguel de um consultório só seu, você vai ter uma secretária sua, e você vai despender de dinheiro durante um período, porque você vai começar o consultório vai demorar não menos do que 3 anos, 4 anos, 5 anos para ter um volume razoável, talvez, de que você consiga pagar suas contas com o valor do consultório e não desembolsando dinheiro seu. Então, a primeira coisa quando você pensar em colocar um consultório privado e particular seu é colocar tudo na ponta do lápis. Ah, nem tudo é perfeito, a gente não consegue prever, ótimo, então jogue para cima, jogue uma coisa de uma forma pior. Se você tem dúvida se você vai estar com um volume bom em 3, 5 anos, bote 5. Se você tem dúvida se os gastos com o consultório vai ser em torno de 3.000 ou 5.000, que é o que me falam em média, bote 5.000 por mês de custo entre luz, telefone, secretária, é, programa de computador, sistema, prontuário eletrônico, tudo isso. Ah, eu vou alugar, bote o aluguel e tal. Geralmente, quando é com aluguel, eu peguei um consultório privado na cidade em que eu vejo como referência para mim, assim, Vitória da Conquista, onde eu moro, Salvador, Fortaleza, onde eu tenho conhecidos, amigos, Porto Alegre e regiões classe C, no máximo bem em São Paulo, pode ficar em torno de uns 5, 7 mil reais. Ah, eu quero ir para um lugar mais barato. Então, outra coisa, isso depende muito da cidade. Eu vou querer botar um consultório privado numa cidade menor, cidade de seus 50 mil habitantes, 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, cidade pequena.
provavelmente, se não tiver lá cheio, depois eu vou falar sobre as especialidades, mas se tiver carência de um profissional de sua área, provavelmente você enche o consultório com menos tempo, você vai gastar menos tempo para ter um retorno, você vai gastar menos no aluguel ou na compra do consultório, mas dificilmente o preço da secretária é um salário mínimo e meio, dois, vai dar no mesmo. Os sistemas normalmente são meio que mais ou menos tudo no mesmo preço. Claro que tem sistemas bem caros, mas estou pensando numa coisa útil e viável para um consultório privado de um médico único. Você vai ter que botar um mobiliário nesse consultório, uma reforma. Por mais que você vá alugar, dificilmente você vai ter um aluguel com um consultório pronto da sua forma. Então, se você é ginecologista, você tem que ter uma máquina especial. Se você é dermato, você vai ter que ter alguns aparelhos que um cardiologista não vai ter. Se você é cardiologista, talvez você vai colocar um elétrico. Então, você vai ter que colocar alguma coisa nesse consultório. Pense que para mesmo alugando, você vai gastar em torno de uns 100 a 200 mil para montar um bom consultório. Um consultório muito espartano, uns 30 a 50 mil. Isso depende muito do público que você vai querer atingir. Então, algumas coisas você tem que definir em sua vida antes de saber se você vai ter consultório privado ou não, que é a pergunta direta de um porrada de ex-aluno, residente, médico já formado, etc. Onde você vai querer trabalhar, com que clientela você vai querer trabalhar, você vai ter que definir. Vai colocar um consultório mais espartano, ou uma coisa mais de luxo, ou uma coisa média, classe C, B, você vai querer uma coisa para classe A, tem que definir isso. E ver o quanto você tem de dinheiro para investir no primeiro momento, montar, e depois você vai ter que definir o quanto você tem para pagar as contas enquanto não tiver retorno. Então, você não. Ah, eu tenho 100 mil. E 100 mil eu vou gastar e vou montar o consultório. Vai quebrar a cara, porque no primeiro mês não vai ter paciente para pagar a secretária, no segundo, no terceiro, no quarto, provavelmente também não. Então, você vai ter que ter um dinheiro para investir no primeiro momento e um dinheiro para girar esse consultório, pelo menos. Bote aí pelo menos 6 meses, um ano. Pelo menos vai pagar as contas. E saiba quanto você vai gastar para pagar as contas por mês. Depois de ter definido isso, você vai ter que definir o quanto você vai abrir mão para estar no seu consultório privado, particular. Quantos turnos por semana? Ah, eu vou abrir e vou pular de cabeça, vou fazer 10 turnos lá, não vou trabalhar mais em lugar nenhum. Beleza, é uma pessoa bastante corajosa. E aí vamos falar de exemplos. Eu tenho exemplos disso, colegas próximos que fizeram isso. Terminaram sua formação, sua residência, especialidade, doutorado, seja lá o que for, e abriram um consultório privado, particular, puf, 100% do tempo. É, passaram grandes apertos nos primeiros 3 a 4 anos. Grandes apertos. É, apenas um que fez isso, dentro dessas cidades que eu falei, São Paulo, tenho conhecidos que fizeram isso. São Paulo, Fortaleza, Porto Alegre, Salvador e Vitória da Conquista. Apenas um se manteve. E até hoje, bem conceituado, atende só particular e tal, e deu certo, no sentido disso. Outros viram que não ia ficar full, os 10 turnos na semana no consultório, no seu próprio consultório. Então ficaram 5 turnos, 4 turnos no seu consultório e rodando cidades próximas, em consultórios de outras pessoas, mais particular, sempre particular. Então ficaram viajando 100, 150, até 200 quilômetros para manter-se no particular. Em consultórios, aluga um turno, vai para uma clínica de outra pessoa e tal, mais particular. Foram poucos, mas se mantém assim, alguns até hoje. E em torno de uns 30%, 40% fecharam. Alugaram para outras pessoas, desistiram, fecharam.
ou diminuíram substancialmente a, 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 a presença no seu consultório privado. Fica 2 turnos por semana, 3, por aí. É, nenhum abandonou a ideia de ter consultório privado. Nenhum. Todos, o que eu falei que fechou, fechou no sentido de ou saiu do seu próprio, alugou para outro e fica fazendo particular em outras clínicas, ou fica fazendo, montou o consultório privado, pegou um consultório, alugou e dividiu com colegas, cada um vai 2 turnos, e 5 colegas na semana. Então divide a secretária, divide os custos, mas falando no início, e hoje a gente vai falar bem detalhadamente, privado, seu, sozinho, única pessoa, dono de tudo, foi só um que permaneceu. Outros que permaneceram no seu privado diminuiu a presença nesses lugares para 4, 6 turnos por semana. 6 sendo bem, jogando bem para cima. A maioria 2, 3, 4. Estão satisfeitos, estão atendendo em outros lugares, mas a ideia de que eu vou viver, assim que eu acabar minha residência, só do meu consultório privado, ser dono da minha carteira, do meu nariz, atender no dia que eu quiser, fechar no dia que eu quiser, e atender só num lugar, de segunda a sexta, de manhã e de tarde, foi uma experiência que foi positiva e deu certo para uma pessoa, pode colocar aí em torno de esses exemplos que eu estou citando, 20 a 30 conhecidos colegas. É, estou falando basicamente em medicina. Não tenho como colocar aqui o direito, no sentido de escritório de direito, nem dentista e tal. Eu não tenho uma experiência grande no sentido de colegas que colocaram. Dentista, eu tenho mais exemplos positivos do que negativos, no sentido do seu consultório privado, só atende ali e acabou. Eu acho que é mais comum as empresas de tipo um seguro, né, de saúde, odontoprev, etc. Tem entrado no mercado. Já vejo colegas dentistas atendendo convênio, entre aspas, tal. E na questão do direito, a maioria dos meus exemplos fecharam mesmo o escritório ou foram fazer concurso ou trabalham para grandes escritórios. Isso é uma possibilidade, né? Os exemplos que eu coloquei agora, acabou a residência, acabou a formação, botar o consultório privado. Outros exemplos. Pessoa terminou, pessoas de menos coragem, vamos assim dizer. E eu posso falar tranquilamente que eu sou menos corajoso de todos que eu já vi até hoje. Então, eu tentei colocar um serviço, mas depois a gente conta isso. Mas estou falando de consultório privado, que foi o que a maioria perguntou nos últimos tempos. Outras pessoas terminaram a formação, ficaram um período ali orbitando em torno de ex-chefes, trabalhando, e eu fui um deles. Eu terminei minha formação e, na sequência, fui trabalhar com pessoas que eu já conhecia, pessoas que eu acompanhava durante a formação e a residência. Então, ficam orbitando em torno, atendem tudo quanto é convênio, fundando a cara mesmo para trabalhar. E pegar a mão, e fazer volume, etc. Eu acho uma experiência interessante. Então, muita gente fez isso, fica, sei lá, 5 anos, 7 anos, 8 anos, e aí a gente não tem um período. Eu tenho colegas também relativamente próximos. Uns ficaram 2 anos nessa coisa, de atender todos os convênios e atender tudo quanto é clínica, e depois botou o lugar seu lá e acabou. É, outros com mais anos, 5 anos, 7 anos. Tem um ou outro aí que depois de 10 anos foram para o privado. E o que a gente percebe é que quanto menor a cidade e menor a região, mais rápido isso, isso passa.
porque você fica conhecido mais rápido. É difícil, provavelmente é muito mais provável você ficar conhecido numa cidade de 20 mil habitantes do que numa cidade como São Paulo de 20 milhões. Então isso tem uma diferença. É uma possibilidade, vai entrar em tudo aquilo. É uma coisa que facilita que você tenha um ganho em outros empregos, sejam ele em outras clínicas, sejam ele em convênio em outros lugares. Você pode ter um concurso, você pode ser professor, você pode ser funcionário de uma grande empresa. E você vai montando o seu consultório, isso eu vejo na maioria dos casos. Você monta o seu consultório privado e você tem mais tranquilidade de manter isso por mais tempo, porque você vai ter um salário de outros lugares, dinheiro de outros lugares para bancar aquilo por mais tempo. Não é fácil, porque você veio ali, você produz e gasta no consultório privado. E vai demorar para dar retorno, porque você vai estar menos tempo no seu consultório privado, isso é ruim. Então, se você trabalha 6 turnos em outros lugares, professor, grandes empresas, funcionário de clínicas, etc., ou convênio em outras clínicas, ou prestação de serviço, sei lá o que for, no hospital, você vai estar menos no seu consultório. É melhor você estar full, mas você vai estar menos, mas você, ao mesmo tempo, tem de onde tirar um dinheiro para pagar aquele custo do seu consultório privado. Isso pode dar certo. A maioria das pessoas que fizeram isso continuam da mesma forma. Eu vi poucos, não vi não, vi poucos, vamos botar uns 4, 5 exemplos aí, de pessoas que saíram, né, da questão do convênio, pararam de atender e hoje atendem só no privado, depois de um período aí, variando em 3, 10 anos, atendendo convênios ou em consultório de outras pessoas. E eu estou falando aí, vamos reforçar, colocar o seu próprio negócio no seu próprio local, seja alugado ou comprado, seu. Então, tira aí, eu só atendo particular, mas é no consultório de Dr. João. Não é seu. No dia que o Dr. João tiver que te chutar, ele te chuta. Então, hoje, esse podcast é todo sobre possibilidades, perspectivas, fracassos e vitórias no seu consultório, no seu lugar, com sua conta de telefone, com sua secretária, com o seu aluguel, o seu imóvel, com a sua estrutura do jeito que você quer. Então, quem mudou ao longo do tempo, dos colegas nessas regiões que eu já citei, a maioria ou continua igual, 2, 3, 4 turnos ali no privado, e feliz com isso, e vai aumentando bem aos pouquinhos, e sem agonia. Alguns, vou botar uns 30% aí, 20 a 30% saíram completamente depois de um período, e hoje só fazem consultas particulares, procedimentos particulares, e aí vamos lá. A gente cita muito mais clínicos e pequenos procedimentos do que cirurgiões, mas a gente vai falar das especialidades já já. Então, até aí, beleza. Outros querem permanecer assim, no meio a meio, querem, vamos supor, diversificar suas rendas, não tem pretensão nenhuma. Alguns falam para mim, eu não tenho pretensão de ficar só no meu consultório, não quero. É desgastante, é pesado, eu quero dar uma aula, eu quero ver paciente internado, eu quero trabalhar para uma grande empresa, eu quero estar ali fazendo um contrato com o SUS, eu quero fazer outras coisas. Então, não é todo mundo que quer estar 100% no consultório privado e depender e ter seu rendimento todo no consultório privado. Isso é uma coisa também que tem que ficar clara. Nem todo mundo quer segunda a sexta, de manhã e de tarde, no seu consultório privado. E aí, um outro ponto que tem que ser avaliado. Qual a sua especialidade? As pessoas que me perguntaram nos últimos tempos sobre consultórios privados, Felipe, eu devo colocar? Não devo. E muita gente não me pergunta, mas me questiona porque eu não tenho um consultório privado. Estou primeiro falando de mim. Eu sou oncologista clínico. Eu mexo com quimioterapia. Quimioterapia é um negócio caro.
Eu não tenho nenhuma pretensão, nem nunca tive, de fazer consultório privado, porque a maioria dos pacientes não vão, pode até fazer a consulta, mas não vai pagar o tratamento, fazer o tratamento. Muitos me falam, você é falta de coragem e tal, você já tem nome, não sei o quê. Eu tenho conquistado 12, 13 anos. Você poderia fazer a consulta e o paciente trata pelo convênio. Talvez seja falta de coragem, que é o que eu falo desde o início, precisa de coragem. Talvez dê certo, talvez não dê, mas eu não fiz. E não tenho pretensão nenhuma de fazer um consultório privado meu. Para os pacientes, muitos pacientes me perguntam por que eu não tenho. Eu não sei se os pacientes acham que quem tem um consultório privado, particular, é mais bem sucedido, é melhor, não é? Não sei. Mas muitos me perguntam, até hoje, perguntam, por que você não tem? Porque eu não vejo sentido, não. Para mim, pessoalmente. Então, a primeira coisa que você tem que ver qual a sua especialidade, e se você quer realmente, para você faz sentido fazer a questão, do consultório privado, ou se você quer fazer só porque todo mundo está fazendo, ou porque todo mundo fala que é bom, ou porque as propagandas no Instagram falam que você vai ganhar 100 mil, 200 mil, e fala que você vai ficar rico e que fazendo a dancinha não sei o quê, ou fazendo a planilha de não sei o que lá, seu consultório vai encher, então cai fora. Pense se você quer mesmo investir em você a longo prazo, beleza. Se sua especialidade não é uma especialidade que, no meu entender, ou no seu entender, permite um consultório privado, ótimo. Segunda coisa, a primeira coisa que a gente já falou foi a cidade, então você vai definir a cidade que você vai morar. É diferente de você fazer um programa para uma cidade de 20 mil pessoas e uma cidade para um programa para 2 milhões e outro para 20 milhões. Um programa que eu falo, um planejamento, né? Segunda é o quanto você quer isso, você quer 100%, você não quer 100%, você quer um consultório de 2 turnos, 4 turnos, e aí vem uma dica. Se sua ideia é permanecer eternamente fazendo 2, 3 turnos particular, ou você vai dividir esse consultório com alguém, que não vai ficar lá 7 turnos parados, ou vai dar errado. Você não vai conseguir pagar, você vai tirar com o dinheiro de outro lugar para pagar lá. Se você tem pretensão de ficar lá no seu consultório, você vai ter que ir aumentando isso gradativamente para que ele se pague. A outra coisa como é que é a região que você vai. Tem só um minuto. Temos diferenças também entre uma cidade de 20 mil habitantes e outra exatamente parecida de 20 mil, mas um tem 4 cardiologistas, a outra tem 40. Seu consultório particular, privado, na cidade de 4 cardiologistas, provavelmente vai se desenvolver muito mais rápido na cidade que tem 40. Então, avalie onde você vai morar, qual a perspectiva, onde vai ser, tudo direitinho. E aí, a depender da coragem do cidadão, ele pode falar: não, eu sou melhor que os outros 40 que estão lá e eu vou botar para lascar. Beleza, jogue duro. Eu adoro pessoas corajosas. Acho que tem que jogar duro mesmo. Só coloque na sua planilha a possibilidade de dar errado. É, E outra coisa, depende da especialidade. Tem especialidades que a população, de forma geral, entende que são especialidades que são privadas, que convém, a maioria não atende. Dermatologia. Eu encaminho pacientes para dermatologistas por tumores de pele, melanoma, etc. Eu vejo aqui, eu tenho pelo menos uns 6 a 8 dermatologistas que eu gosto na cidade. Acho que um atende um convênio, o outro atende um ou dois. A maioria não atende convênio, acabou. Quando eu vou encaminhar para vascular, pneumo quase ninguém atende convênio. Não tem ninguém que eu encaminho que normalmente atende convênio. Cardiologista tem uma porrada que atende convênio. Cirurgião vascular, uma porrada que atende convênio. Então, se você está numa especialidade, você tem que entender aí mais ou menos quais vão ser suas dificuldades. Se sua especialidade é uma especialidade que tem pouco de forma privada, provavelmente você vai ter mais dificuldade. Se é uma coisa que já vem normalmente como um histórico de muitas avaliações privadas, você vai ter mais facilidade. Tipo, neuroclínico
Em Vitória da Conquista, acho que todo mundo só tem particular. Infecto, em Salvador, na época que eu morava lá, era só particular. Então, as coisas são diferentes. Na época, endócrino é muito particular. Mas os cirurgiões, normalmente, os cirurgiões, muitos atendem convênios e operam só particular, ou honorário da cirurgia é particular, mas isso também eu não vi, e aí falando um pouco das especialidades, eu não tenho nenhum conhecimento de nenhum cirurgião que acabou, não conheci nenhum cirurgião que terminou a residência, pá, acabei a residência, cirurgia oncológica, cirurgia torácica, cirurgia vascular, sei lá qual, e aí eu só vou atender particular e só vou operar particular. Não conheci nenhum. É, a maioria evoluiu durante muito tempo operando os convênios, atendendo convênio, aí depois começa a operar só particular, ou honorário só particular, e hoje eu conheço alguns, sim, que depois de um tempo hoje só atendem consulta particular e só operam com honorário particular. O resto da questão cirúrgica de material, hospital, aí é pelo convênio. Mas o honorário dele, o consultório dele só privado. Mas são cirurgiões que são referências em suas regiões e em suas especialidades e que galgaram durante, vamos colocar aí, pelo menos 10, 15 anos, fazendo de tudo um pouco, de tudo quanto é convênio, SUS e fazendo bem. E uma outra coisa que ninguém nem lembra de perguntar e que para mim sim é o ponto, talvez um dos pontos mais difíceis, que precificar, colocar o preço da consulta e o preço do, do honorário da cirurgia ou do seu procedimento no consultório. A maioria que eu vejo fazendo precifica baseado no outro. Ah, o outro cobra 300, eu vou cobrar 300, 300, aí fica todo mundo cobrando 300. A precificação é um negócio difícil, difícil, difícil mesmo, assim, no MBA foi uma questão que a gente estudou, 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 e não saímos muito, assim, na ideia de como fazer, a gente tinha ideia teórica, de precificação, avaliar mercado, avaliar qual a ideia do seu público-alvo, valorizar o seu produto, definir as margens do seu produto, tudo muito lindo e isso ajuda realmente muita coisa, mas no final a gente ficava bem, bem ainda perdido e continuo perdido até hoje no sentido de o quanto coloca a minha consulta hoje é precificada, eu precifiquei lá atrás, numa média da região, sei lá, 10 anos atrás, e vem um corrigindo pela inflação, aumenta um belisquinho ali, e vai. Precificação é bem difícil, eu não vejo ninguém perguntando isso. Então, saiba e tente saber, tente estudar se você tem um consultório. Porque, por exemplo, eu não vivo de consultas privadas, particulares, eu não tenho que pagar a conta do meu consultório com coisas privadas, só com consultório privado. É, eu não sou dono do meu consultório, eu não arco com os custos, eu trabalho com a empresa. Então, é muito mais simples. Eu recebo lá hoje, já tem muito tempo, eu recebo um salário fixo para trabalhar e acabou. Eu acho muito mais simples e estou adorando. É, mas tem vários perrengues em ser assim. Você depende de muita coisa, você perde no sentido de, de melhora dos seus honorários, do seu rendimento, etc. Eu estava avaliando atendimentos de primeira vez, que eu faço muito controle do que eu trabalho, como eu produzo e como as coisas vêm evoluindo. Eu venho crescendo muito em número de primeiras consultas, primeiras vezes, pacientes que passam pela primeira vez. E, por exemplo, do ano passado para cá, até junho, né, eu calculei janeiro, junho, hoje é dia 29, acabou o mês, a segunda já é 1º de julho, e
Eu cresci do ano passado para cá em torno de 40%, 30, 40%, no número de primeiras consultas, e no ano anterior para o ano passado em torno de 25%. Isso não vai reverberar em um aumento de ganho para mim, porque o meu salário é fixado. Então, você vai ter que precificar o seu consultório, o seu valor de procedimento e tal. Vai ter que avaliar o quanto você gasta de material, o quanto você gasta no custo operacional do seu consultório, porque as consultas que você vai fazer no seu consultório vai ter que pagar os custos do seu consultório, vai ter que pagar os custos do material e vai ter que sobrar dinheiro para remunerar você como pessoa, como médico. Uma outra coisa do consultório privado é que muita gente mistura tudo, no sentido de pessoa física com pessoa jurídica, e vira um bolo das outras. Então, você tem que ter definido os custos de material, os custos de consultório, os custos operacionais, e no final vai ter que sobrar dinheiro para pagar você como médico, os seus honorários mesmo. Então, a precificação é um negócio bem difícil de fazer. Se você coloca uma precificação muito errada e fora do mercado, ou para cima ou para baixo, você pode ser julgado como maravilhoso se você botar um preço lá em cima, ou um sem noção, louco, maluco, e ninguém vai. Se você coloca muito para baixo, as pessoas podem entender que você não é bom o suficiente e jogou para baixo, tipo você está na promoção e que não presta, ou pode lotar de gente porque acham que você é justo e está cobrando um preço justo. Então isso é muito complicado e por isso que a maioria vai na manada, zona, e sai colocando mais ou menos o que todo mundo está colocando. Mas isso não é o ideal se você quer fazer um consultório privado seguindo aí normas técnicas e diretrizes e padrões ensinados em administração, gestão e etc. E eu estou aqui falando como médico para vocês, como professor de medicina e tal, o que eu vejo no dia a dia. E eu já tive contato com muito gestor de porte médio e gestor grande, e são muito mais arrojados do que a gente, são muito mais corajosos do que a gente. E eu já passei por dois momentos em que o gestor chutou a boca de convênios pequenos, de convênios que não davam margem boa, aumentavam a precificação de alguns procedimentos, melhorava a tabela, e a gente falou, meu Deus do céu, vai falir, vai fechar, não vai dar ninguém. Esvaziava o consultório, a clínica, e aumentou muito o faturamento o lucro, porque ele focou em uma margem melhor. Não tenho expertise disso, mas uma coisa que eu percebi ao longo de quase 20 anos de formado, os gestores, administradores, pessoas que trabalham com isso, são muito mais corajosos do que nós. Também tem muito menos a perder. Se um gestor desse dá errado lá, ele troca de emprego, ele pode até perder o emprego dele, cair fora. Mas se fecha, você está numa cidade de 20 mil, 30 mil habitantes, numa clínica, e a clínica fecha. Pô, vai dar um trabalho para você reestruturar tudo e tal. Então, assim, a coragem e o risco andam muito junto. Muito mais coragem, muito mais risco. Menos coragem, menos risco. Mas tudo tem risco e tudo precisa de alguma coragem. Sem coragem nenhuma, você não vai para lugar nenhum. Sem arriscar nada, você fica parado no lugar. Então, só tentem de verdade fazer a coisa com relativa calma, pé no chão e por vontade própria, e não por indução de propagandas, de colegas, de manadas que querem, acham que vai fazer acontecer. Vão com parcimônia. É um passo importante, não é pouco dinheiro que está envolvido. Um grande abraço e até o próximo mês, que provavelmente vai ser só no final de julho mesmo, que eu vou tirar umas fériasinhas agora. Um abração e obrigado sempre pela audiência e pelas dúvidas.